O tema da mensagem é o justo e o justificador, o caráter de Deus e a salvação. Amém? Abra suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 23. Perdão, eu falei Romanos 23? Volta, é 3:23, perdão. Só errei por 20. Amém? Podemos ler? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos continuar, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Amém? E aí ele faz uma pergunta: onde está a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé em Jesus Cristo. Amém? Bem, meus queridos, todo mundo conhece o plano da salvação, todo mundo conhece a história da redenção, mas eu quero trazer para vocês algumas questões que envolvem a nossa salvação, o caráter de Deus Pai e a obra de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados. Certa vez, um palestrante, ele se dirigiu a uma plateia de estudiosos de teologia, de vários segmentos de estudo da faculdade, e ele chegou e falou assim: vou lhes contar uma verdade que vai estremecer, a verdade mais assustadora, a verdade que vai colocar medo em vocês e que vocês deveriam ficar desesperados. Todo mundo começou a se mexer em suas cadeiras. Aí ele disse: a verdade é, Deus é bom. E as pessoas, principalmente os estudantes, né, aqueles que fazem parte da igreja, os teólogos, enfim, aqueles que professam o nome de Jesus, ficaram sem entender nada. Por que isso é uma verdade que deixa as pessoas trêmulas, deveria deixar as pessoas trêmulas? Porque Deus é bom e nós não somos. Todos pecaram, separados foram da glória de Deus. Ou seja, todos nós carecemos de uma ligação, de um retorno àquilo que a Deus, por aquilo que nos separou. Então veja bem, essa verdade deveria, não só em nós, mas naqueles que estão no mundo, levarem eles a um certo temor, levarem a eles sentirem medo, porque se eles perderem a sua vida, no momento em que eles ouvem esse versículo, no momento que aqueles que não servem a Cristo ouvirem essa ministração no YouTube, eles deveriam ficar com temor, porque o fim deles é a perdição. O fim deles é a separação definitiva de nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender por que Deus fala que estão separados. O que aconteceu? Todo mundo sabe que Deus criou o homem não para a morte. Nós somos criados para a vida. Mesmo com a experiência de Jesus Cristo, quando nós perdemos um ente querido, nos causa dor, porque a morte não faz parte do plano original de Deus. Deus criou-nos filhos, Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele. Deus nos criou com a mesma essência de justiça, de paz, de bondade no jardim do Éden. Porém, o homem decidiu, primeira mulher, que fique bem claro, né? Primeira mulher decidiu viver a sua própria vida. E o homem foi e seguiu esse caminho. Mas o que isso tem a ver com o caráter de Deus? Nós precisamos entender que falar que Deus é bom
não é um problema. Depende do lado que você está. O Salmo 50, versículo 7, diz o seguinte: tendo feito essas coisas, eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Vamos repetir todo mundo junto. Está errado. 50, versículo 7. Tem feito essas coisas, eu me calei. Repita comigo. Pensavas que eu era como tu. O grande problema do ser humano é que nós pensamos que Deus é bom como nós queremos ser bons. Nós pensamos que Deus é justo da nossa maneira de ser justo. Nós pensamos que Deus, ele se ira da mesma forma que nós iramos. Pensávamos que éramos como Ele. E nós estamos no caminho, amém? Porque a nossa natureza foi mudada. Nós não somos mais filhos do pecado, porque todos aqui são filhos de Jesus Cristo, amém? Só que estamos voltando um pouco aí. Veja bem, por pensar que Deus é bom, nós misturamos a ideia que Deus sendo bom, Ele não pode mandar alguém para o inferno. Mas, quando nós olhamos para essa expressão, o justo e o justificador, muitas vezes nós pensamos que isso é algo assim, eu vou dizer a verdade, aqueles que estudam a Bíblia, os grandes pensadores, eles ficam enlouquecidos com isso. Porque como alguém pode ser justo e ao mesmo tempo justificar as pessoas que fazem a maldade? Uma só pessoa ser assim. Isso não bate. Conhecendo o caráter de Deus, isso não bate. Ou não bateria, não encaixaria. Por quê? Porque lá em Êxodo 18:4, vamos apresentar algumas coisas. O que é ser justo aos olhos de Deus? O que é a justiça de Deus? Como Ele é justo, não da nossa forma. Porque nós somos bons, Deus é bom. Só que nós achamos que por Deus ser bom, Ele tem que ser bom igual a gente. Aquele bonzinho, sabe? Que chega, desculpem, mas vou falar. Aquele bonzinho que chega quase a ser tonto. De falar agora, não, daqui a pouco a gente já muda. Deus não é assim. Porque Ele não pode voltar-se contra si mesmo. Ele não pode. Em Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não está falando certamente morrerá. Ele não está falando talvez morrerá. A alma que pecar, morrerá. Em Ezequiel fala isso. Lá em Romanos, Paulo fala assim, que o salário do pecado é o quê? A morte. O que seria de nós? O que seria de nós? Êxodo 34:6 mostra o caráter de Deus. Quando Moisés escreve, diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor. Moisés está falando do caráter de Deus. Presta atenção. Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, alguém que tem muita paciência, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia entre 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, porém, ainda que não inocente aquele que seja culpado. Não vamos ler agora, não precisa pôr aqui no telão. Números 14:18 fala a mesma coisa. Então, como Deus pode simplesmente perdoar pecado, se Ele não tem aquele que é inocente por culpado? Ou culpado por inocente, é o contrário, né? Imaginem uma situação. Uma família chega em casa e encontra suas 2 filhas mortas, o pai de família, suas 2 filhas mortas, a mulher morta depois de estupro, todas degoladas, no pior cenário das trevas que pode se ver. O cara que está cometendo o crime fala: se você não fugir daqui, eu vou te matar também. O cara desesperado, se ele pudesse, ele matava o cara a dentadas de tanto ódio que ele tinha dessa pessoa.
Porque ele tirou tudo que ele tinha, a família. Esse bandido, esse transgressor da lei de Deus e da lei dos homens, vai para a cadeia. Chega lá, vai uma comitiva de pastores da igreja Cristianismo Decidido, vai o pastor Felipe e o pastor Harry, pregam a salvação. A cadeia inteira se rende aos pés do Senhor. Porém, vem o julgamento pelo ato de assassinato que ele cometeu. O julgamento é comovente porque há uma aparente mudança de vida naquele transgressor. Aquela pessoa que matava, hoje não mata mais. E aí no julgamento fala todo mundo, promotor, enfim, todos que tem que falar. A hora que chega o transgressor para falar, ele se ajoelha em frente ao juiz, chorando aos prantos. Ele pede perdão ao juiz, perdão a Deus, perdão à família. Aí o juiz se comove e fala: pelo teu arrependimento eu estou perdoando os seus pecados. O que é que a família daquelas pessoas que foram perdidas clamariam? Eles levantariam onde eles estão e gritariam: eu quero justiça, porque justiça não foi feita. A paga, a recompensa da obra não foi paga. É isso que acontece diante de Deus. Deus, não estou falando de agora, tira aí vamos dizer assim, faz um parênteses e imagine que você ainda não é salvo, para você entender o que eu estou falando. Se Deus simplesmente perdoasse o pecado, Ele colocaria em xeque a moral do universo. Alguém precisaria pagar o preço pelo pecado de Adão, pelo pecado das gerações, pelo nosso pecado. Deus, Ele é bom, mas Ele é justo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, perdão. Eu abri aqui, outra coisa. Veja lá. Ninguém poderia pagar essa dívida. Então, depois dessa queda, Deus utiliza o quê? Uma forma de se pagar o pecado que a pessoa cometia. Alguém precisava pagar. E Ele faz um tipo de substituição com aquele cordeirinho, antigamente. Por quê? Porque lá em Isaías 59:2 diz o seguinte: que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, que os olhos deles não estão fechados para que não possa enxergar. O 2, mas as nossas iniquidades nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nossos pecados faz com que Ele tape seus ouvidos para que Ele não nos ouça. Então, mas por que Deus odeia tanto o pecado? Por que Deus tem aversão ao pecado? Sabe qual que é a maior mentira que nós podemos contar? É que Deus ama o pecador, mas odeia o seu pecado. É mentira. Deus tem aversão ao pecador e ao mesmo tempo Ele ama o pecador. Vai entender, né? Porque não tem como mandar só os pecados que eu cometia para o inferno sem mandar a pessoa que comete para o inferno também. Não tem como. Deus, Ele ama o pecador, mas por causa da sua justiça, Ele precisa dar a ele o benefício, entre aspas, da sua obra. Está na palavra de Deus. Então veja, Deus leva o povo ao Monte Sinai, entrega a lei como um padrão daquilo que Deus era, padrão moral, e ali começa a se desenhar, aliás, muito antes, o plano da salvação. No lugar do homem, Ele coloca a ovelha. E olha o que diz Levítico, capítulo 5, 17 ao 19. Como que era feito esse sacrifício? Não sei se você sabe. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer mandamento do Senhor, se alguém pecar fazer o que é proibido a todo o mandamento do Senhor. Por quê? Porque o mandamento de Deus não é simplesmente lá igual ao código de trânsito. Coloca o cinto, senão você vai ganhar a multa. O mandamento de Deus mostra o caráter dele. Por que Ele fala, não assassinarás? Porque Ele é um Deus a favor da vida. Porque Ele fala, não cobiçarás? Porque Ele está dizendo para você e para mim, seja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Guarde o dia de sábado. O que Ele está dizendo? Tire um dia e um tempo para consagrar a mim, para dedicar a mim, o Criador de todas as coisas, teu Pai. Porque Ele está falando, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra.
Lá no Novo Testamento tem um versículo, eu não lembro agora, que diz assim: como eu posso dizer que eu amo meu irmão, que eu vejo, se eu não amo meu irmão que eu não vejo? Aliás, embolei tudo. Se eu amo meu irmão que eu vejo, não amo meu irmão que eu vejo, como eu posso amar a dizer que amo a Deus que eu não vejo? O princípio está aí. Se eu não honro meu pai e minha mãe, que eu vejo, como eu posso honrar meu pai que está nos céus? Então isso mostra o caráter de Deus. Aqui ele traz essa oferta que eu digo para você, quando eu me converti, eu não entendia isso. Porque coitada da ovelha, vai prejudicar ela jogando lá na fornalha, é melhor fazer um churrasco para nós comer. Olha a mente carnal, olha a minha mente. Ou um churrasquinho de carneiro é legal, né? Não é? Não é bom? Eu gosto. Veja bem, então ele próprio separa um povo, o povo de Israel. Deus não tinha a intenção de levantar os levitas para que eles fossem servir naquele lugar. Êxodo diz, se eu não me engano, Êxodo 13:7 ou 15:7, alguma coisa assim, ele fala que Israel seria uma nação de sacerdotes, um povo particular, mas o povo preferia o bezerro de ouro ao invés do Deus. Quando Deus faz o apelo, quem que vem à frente? Os da tribo de Levi. Então veja bem, se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, para que serve o mandamento do Senhor, a lei do Senhor? Para estabelecer o que é certo ou errado, pelo caráter daquele que dá o mandamento. Ainda que não saiba, veja bem, ainda que você não saiba, segundo Levítico, se você cometesse algo que era contra qualquer lei do Senhor, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Sabe, não é aquele carneiro que está manco lá assim não, que está um ponto e vírgula não. É o carneiro bom. Bom, não vou contar uma história aqui não, porque vai ser muito... Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza se tornou culpado perante o Senhor. O que acontecia? Vamos fazer um exemplo aqui. Está lá o baterista da nossa igreja, e um dia eu fui bater uns pandeiros ali, e eu não toco igual ele. Aí ele pensou mal de mim e falou assim: nossa, o Erison é uma bênção, entre aspas, para tocar bateria. Fala mal de mim, ou ele fala, esse cara não vale nada. E aí ele cai em si do seu pecado. O que ele tinha que fazer? Ir lá no rebanho das ovelhas dele, ou 3 pombinhos ou um bezerro, pegar aquele bichinho, levar até o pastor Satiro colocava a mão dele, degolava ele, era como se ele transferisse o pecado dele ali. Mas no meio do caminho eles encontram eu e o Felipe. E como ele estava vestido de pano de saco para mostrar que ele estava arrependido, eu chego e falo assim: aí, vai lá, ô pecadorzão, né? Parece bem o Filipão falando. Vai lá, ô pecadorzão. Vai lá, ô pecadorzão. Não, deixa eu explicar. Em estilo de falar, não no estilo de acusar, tá? Nós vai lá e nós começamos a tirar sarro dele, o pecadorzão, olha lá, o bicho. E aí ele fala nome feio com nós. O que ele tem que fazer? Ir lá pegar outro cordeirinho e levar até o pastor Satírio. Eu faço uma pergunta para você: quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes você pecou essa semana? Quantos cordeiros seriam necessários? Quantos bezerros desmamados, gordos, seriam necessários para tirar o teu pecado do dia de hoje? Quantos cordeiros seriam necessários para tirar o teu pecado de quando você converteu? Veja bem, e esse cordeiro levava sobre eles a culpa. Então era uma dívida impagável, e era uma solução que tratava o que você fazia, mas o homem continuava pecando. Por quê? Porque a sua natureza não foi mudada. A natureza do homem era tratada de uma outra forma.
Numa festa de uma vez por ano, ele ia lá, fazia. É aquela história que você conhece, que amarravam uma corda, o sacerdote ia com alguns sinos, enfim. E eles entendiam que se o sacerdote conseguisse entrar no Santo dos Santos sem morrer, e fizesse o sacrifício, eles tinham 1 ano de graça e de misericórdia, até que o outro sacrifício seja feito. E eles faziam isso no último dia da festa. E conta a cultura de Israel, que eles ficavam esperando. Eles ficavam esperando o sacerdote sair. Eu não sei se você sabe, o povo de Israel sempre foi um povo que gosta muito de festa, de celebração, né? No bom sentido da palavra festa, não festa como o mundo. Festa, celebrar a Deus. E eles ficavam esperando. Se esses sacerdotes saíam, eles começavam as danças deles, e começavam as danças dele, e começava, e eles celebravam mais 7 dias por conta, para ter 1 ano de graça e de misericórdia. Aí na igreja, o crente fica lá assim, ó. Como se fosse alguém que não tem vida. Não estou julgando aqui aqueles que são mais quietinhos. Mas o quanto valeria você celebrar e pular, que você não tem mais 1 ano de graça de salvação, você tem uma eternidade a partir de agora. Você não é mais preso, você não é mais escravo do pecado, você não é mais filho da lei, você é filho do Salvador Jesus Cristo. O quanto que isso vale celebrar, o quanto isso vale se debruçar, o quanto isso vale você orar, o quanto isso vale você se entregar àquele que pagou uma dívida que você não poderia pagar. E muitas vezes nós estamos apáticos. Quantos carneiros seriam necessários para que você pagasse o seu pecado? Deus diz lá em Provérbios, voltando àquela questão, Provérbios, se eu não me engano, 17 e 18. Vamos ler. Provérbios 17, 15. Diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um quanto o outro. Por isso Deus não poderia perdoar simplesmente pecado, por ser bonzinho igual a nós. Porque se Ele justifica o ímpio na sua impiedade, na sua maldade, e se Ele condena aquele que é justo, ele se tornaria abominável em si mesmo. E aí? Alguém precisava pagar o preço disso. E veja bem, havia uma sombra daquele que havia de chegar. João Batista, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, faz uma das maiores revelações em que nós devemos jubilar, nós devemos nos alegrar. Ele olha, começa a batizar. Ele era como se fosse aquele que está dizendo lá em Malaquias, não me lembro agora, 4,16, que é o Elias que viria antes do Messias. E eles não reconheceram ele, e ele batizava. Só que de repente aparece um homem que não tinha aparência nenhuma, que não tinha formosura, não tinha aparência de rei nenhum, como os judeus esperavam. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que dinamita o pecado do mundo, aquele que destrói o pecado do mundo, aquele que acaba de uma vez por todas com o problema do pecado. É esse o Messias. Aleluia! Sabe o que eu lembro quando ele fala tira? Quem aqui já brincou de bombinha? Olha que Deus está vendo. Levanta a mão. Você já brincou, Harry, de bombinha? Então levanta a mão, cara. Você não quer se entregar, né? Satírio. O Satírio tem cara que já brincou com bombinha? Até hoje, né? Então tá bom. Essa questão é com o Rojão, né? Que agora ele cresceu na fé, né? Amém. Veja bem, essa questão do tirar de Jesus Cristo, tira o pecado do mundo. Eu lembro de quando eu era moleque, pegava uma bombinha, colocava uma latinha e saía correndo, perna para que te quero.
E aquilo só esperava para ver o papoco. A gente falava papoco quando era criança. E aquilo fazia, eu vou fazer pou. Mas ele fazia um pouzão. Bum! E aquela latinha subia e parecia o cabelo da gente quando... os que tem, né? Parecia o cabelo da gente quando acorda de manhã cedo, assim, que virava dos lados assim, e você podia tentar fazer o que for, que a latinha nunca mais será a mesma. Foi isso que Jesus Cristo fez com o domínio do pecado. Ele estourou, ele acabou, ele destruiu, ele colocou inclusive o que pecava, o que mentia, debaixo dos seus pés, de modo que ele nunca mais será igual ele era antes. Essa é a obra que Jesus fez. E eu te falo uma coisa, nesse evangelho romantizado que nós entendemos hoje, nós falamos muito que Deus é amor. Mas a Bíblia não apresenta, nós falamos que Jesus te ama. Mas nós não vemos na Bíblia a relação do amor de Deus sem a justiça, ou com uma coisa que se tem e pode perder. E nós pregamos o amor de uma forma como nós achamos que o amor é. Como muitos casamentos hoje acontece. Você ama até o momento em que ela não faz nada ou ele não faz nada. Você ama até o momento que você não acorda a primeira vez, você vê a varoa com aqueles cabelos desse tamanho. Ela te ama, por exemplo, eu tinha um problema sério, né? Que eu parei de fritar. Eu tinha um problema sério, eu amava a minha esposa até o dia que ela não reclamava que eu fritei ovo na gordura do peixe. Ela ficava brabérrima. Hoje eu não frito mais, resolvi o problema. A gente ama só até o momento em que o outro nos desagrada. E está entendendo que tipo de amor? Agora a Bíblia, irmãos, eu estou falando sério. Se nós parássemos de falar, Jesus te ama, o amor dele ficaria patente nos nossos olhos de qualquer forma. Porque a palavra diz que Deus prova. Ele não só fala de boca. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, enquanto nós ainda éramos repugnantes, enquanto nós ainda éramos desgraçados, enquanto nós ainda éramos pecadores. A palavra de Deus diz, lá em Isaías, que Deus agradou-se em moê-lo. Veja bem, eu vou dizer uma verdade que pode te estarrecer. O principal motivo, e te estarreça mesmo, porque nós achamos que nós somos o centro do universo. Nós achamos que Jesus veio à terra porque Ele te ama em primeiro lugar. Não é verdade. Jesus não veio à terra primeiramente porque Ele te ama. Jesus veio à terra. Se isso fosse verdade, Jesus Cristo seria o maior mentiroso da face da terra. Como que Ele mandaria amar o Pai sobre todas as coisas, se Ele próprio não amasse o Pai sobre todas as coisas? Sabendo, tendo o coração do Pai, Ele veio à terra para cumprir o propósito do Pai, executar o que o Pai quer. A Bíblia não diz que Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira, diz que o Pai amou o mundo de tal maneira. Você e eu, desgraçados, miseráveis, como diz lá em Isaías, cheios de chagas abertas purulentas. Jesus Cristo vem em primeiro lugar, encarna pelo amor que Ele tinha ao Pai, para cumprir o propósito do Pai, para fazer a obra que o Pai determinou desde a queda, desde a fundação do mundo. E Ele vem à terra. Isso quer dizer que Ele não te ama? Jesus Cristo diz no sermão pastoral, João 10, se eu não me engano, que Ele era um com o Pai. Se você quisesse conhecer a Deus, teria que conhecer a Ele. Portanto, Ele tinha o mesmo coração que o Pai, a mesma essência que o Pai. Isso quer dizer que Ele não te ama? É claro que Ele te ama. Mas não coloque o amor de Jesus Cristo, o homem, com o Pai, em competição com o amor que Ele sente por nós. É inimaginável como Jesus, homem, amava o Pai. Por conta dessa situação, por conta disso, nós vemos a obra da salvação escancarada. O amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo estão conosco. O amor de Deus, enquanto Deus poderia ter jogado, se Deus tivesse jogado todos os seres humanos que pecaram para as trevas, de uma vez por todas, se as árvores pudessem levantar, elas levantariam e bateriam palma e falariam que Deus é bom e a sua infinita misericórdia dura para sempre, que era justo que acontecesse isso. Mas não, o amor de Deus é um amor justo. Ele encontrou uma forma sem se voltar contra si mesmo. Com o Cordeiro, ele estipulou, ele pensou, ele tramou, no bom sentido dessa palavra, ele criou uma forma de substituição que figurava aquilo que aconteceria com seu filho. E ele liberou o seu filho unigênito, a melhor coisa que ele tinha, aquele que estava no começo, para encarnar. Ora, falando de Jesus agora, não havia maior humilhação para um Deus perfeitamente justo, perfeitamente bom, que sabe de tudo, está em todos os lugares, que não tem só um poder, ele tem todo o poder. Abrir mão da sua glória. Do que Jesus abriu mão? Do que Jesus abriu mão para vir viver uma vida, desculpem, mas na miserabilidade do ser humano? Ele abre mão do que fazia ele ser Deus e nós não sermos. Ele abriu mão daquilo que ele não pode e aquilo que Deus, o Pai, não reparte com a sua criação. Que é todo poder, onipotência, todo lugar, onipresença. E o que mais? Que é o quê? Saber de todas as coisas. Ele sabe dos seus cabelos, da sua cabeça. Ele sabe dos teus pensamentos antes de serem formados. Ele abre mão para vir a um lugar, um esgoto moral e viver entre os pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse? E ele não só vem trazer a salvação, mas ensinar a mim e a você como nós devemos viver, como nós devemos estudar a palavra, como nós devemos orar, como nós devemos ser um homem perante a sociedade, como nós devemos ser um homem perante, entre aspas, a religião, como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como nós devemos jejuar. Ele veio trazer de volta a essência do jardim do Éden. Ele veio trazer de volta o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Que amor é esse? Por que Jesus precisou morrer? Por quê? Por causa de mim e de você. Por causa da humanidade caída. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos o centro da salvação. Jesus não está aqui para somente te dar presentes. Jesus aqui não está somente aqui para dar o que você quer. Ele está aqui para te dar o que você precisa. A igreja, Deus, não é um balcão de supermercado. O que você quer agora? É uma bênção? O que você quer agora? Você quer uma vitória agora? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus já te deu a vitória sobre todas as outras vitórias pequenas, porque a única coisa que Ele tinha, que Ele poderia oferecer era seu filho, e o filho aceita, e Ele vem e morre no seu lugar. É esse Jesus que nós precisamos festejar, é essa salvação que nós precisamos nos alegrar, é essa salvação que nos faz ter a esperança, é essa salvação que nos muda. Lembra que eu falei que o cordeirinho, ele não podia mudar quem você é, ele só pagava o que você fez? Jesus Cristo não só paga o que você fez, mas muda quem você é. Ao ponto de nós não sermos mais vasos para desonra, ao ponto de nos transformarmos à imagem dele, a sermos como Ele, sermos impulsionados a ser como Ele, viver para Ele, andar como Ele andou. E para encerrar,
eu quero deixar uma historinha aqui. Imagina, hoje estamos num culto falando sobre salvação. Imagina que aqui a Igreja Oliveira tem um criame de animais ali, cordeiros, bois e porcos. E eu faço um apelo aqui para aceitar Jesus. E eu falo assim: venha, que vai ter uma comida muito gostosa aqui. Só que eu não falo que é Jesus. E aí, para vocês que são homens, eu coloco aqui: quem gosta de pizza? Quem gosta de lasanha? Aleluia! Glória ao Cordeiro, né, Harry? Lasanha, carne pura, né, nós? Aí assim, a gente põe aqui e a gente põe a comida para aqueles animais. E o porco vem. O que o porco gosta de comer? Lavagem. E aí nós viemos e comemos a comida espiritual. O porco vem, recebe Jesus e magicamente ele se transforma num cara assim, bonito, como nós nessa tira, assim, lindo, né? E aí ele se transforma numa pessoa. Como que você acha que ficaria ao que ele perceber ser um ser humano com a boca toda suja de lavagem? Como eu e você, imagine se você comendo lavagem, aquele fedor de coisa podre, ele sentiria nojo. E ele vomitaria, porque ele não quer mais aquele tipo de coisa. Ele agora é uma nova criatura, amém? O grande problema é que aquele que um dia vomita porque tinha lavagem, volta a pocilga para comer aquilo que é podre. Alô? Irmãos, nós não somos vasos para a vergonha de Deus. Você não entende o que você tem aí dentro de você. Por isso que só Jesus salva. Porque Ele pagou todo o preço, a medida exata. Ele pagou o preço dos teus netos, Felipe, que nem nasceram ainda. Ele pagou o preço das todas as gerações que ainda não foram concebidas em carne. Ele paga o preço exato. Você está entendendo que boas obras não te levam para o céu? Se você levar uma comida para alguém lá, que seja em situação de rua, para alguém que tem problema de drogas, é bom? Sim. Te salva? Não, porque isso não apaga a culpa do pecado que somente Jesus Cristo apaga. Portanto, Jesus é a única solução, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, é aquilo que nós temos. Jesus Cristo não é só o único, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Coloque-se de pé. Vamos orar. Eu queria, para nós encerrarmos, cantar uma canção e fazer uma oração. Veja bem, eu demorei, queridos, a minha história, eu demorei uns 7 anos dentro da igreja a entender o que Deus, o caráter de Deus, o plano da salvação, por que Jesus precisou morrer no nosso lugar. E às vezes nós escutamos isso e nós não temos a dimensão do que é, de como nós devemos temer a Deus pela sua grandiosidade. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus grande, um Deus justo, um Deus santo, um Deus bom, Ele é um Pai amoroso, que traz de você de volta na situação perdida lá no Éden, e melhor, numa situação melhorada. A ressurreição de Cristo é a esperança que nós temos, de que se um dia nós morrermos, nós ressuscitaremos com Ele, nos encontraremos com Ele nos ares, e viveremos para sempre, para a glória dEle. Nós não podemos esquecer que Deus é Pai, mas é bom, justo. E a Bíblia está repleta de versículos e situações, que sem o sangue de Cristo para nos lavar dos nossos pecados, nós teremos a recompensa das obras que nós cometemos. Lá no tribunal de Cristo, que fala lá em Coríntios, diz que serão recompensadas todas as obras feitas, tanto em bondade
quanto em pecado. A única situação, a única coisa, ou melhor, a única pessoa que nos traz a esperança é Jesus Cristo. Não importa se você congrega no Cristianismo Decidido, não importa se você congrega na Assembleia de Deus, não importa se você congrega na Batista Independente, na Batista, a Primeira Batista, em qualquer comunidade, em qualquer igreja, se você não estiver alinhado com quem Jesus é, com o amor do Pai, o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo, se você não tiver entrado pela porta estreita, se você não permanecer nela, nada disso vai adiantar. Jesus é tudo, meus queridos. Feche seus olhos. Talvez nós, sabendo disso agora, nós ainda vacilemos, nós ainda tiremos os olhos dele. Mas saiba que esse canal de esperança, essa pessoa da esperança, essa dinamite que explodiu o pecado, ainda está à disposição. Jesus Cristo está esperando aquele que não entregou a vida para Ele ainda, está esperando aquele que já entregou a sua vida a Ele, mas andou em caminhos tortuosos, está esperando aquele que serve e ainda quer uma profundidade maior nele. Jesus Cristo é a única pessoa que te entende, porque Ele andou nesse mundo pecaminoso como nós andamos. Portanto, adore a Ele, como se você fosse encontrar Ele agora. Adore a Ele. Deixa os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. E tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia! Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Levante suas mãos e diga: um amor assim o mundo não conheceu. Adore a Ele. E no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Tu és o único Senhor. E deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
conhecido, o seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia! João, quando estava, fique com seus olhos fechados. João, quando estava tendo uma visão do Apocalipse, ele diz assim no capítulo 5: vi na mão direita que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, ninguém mesmo podia olhar para ele. Não tinha rei, não tinha prefeito, não tinha presidente, não tinha pastor, não tinha apóstolo, não tinha ninguém digno de abrir esse selo. E João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, dos anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Veio e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado sobre o trono. Quando tomou o livro, os seres viventes prostrados diante dele diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E vi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles haviam, adoravam aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro seja a honra e seja a glória para os séculos. Amém. Glória a Jesus. A Ele a glória, a Ele ela louvor. Seja